Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Juliana Ziarrana, sou advogada do núcleo do terceiro setor da ON Advogados. A gente resolveu gravar essa apresentação especialmente para aquelas pessoas que participaram das nossas formações sobre o Miroski. Agora, aqui em especial, as apresentações do Miroski aplicado à assistência social no município de São Paulo. A gente já mandou para vocês devem todos ter recebido o material em PDF e o link do Prezi, só que muitas pessoas voltaram para a gente que estavam com dificuldade de acessar o Prezi, então a gente resolveu gravar a apresentação do Prezi para que vocês pudessem a qualquer momento acessá-la e rever os principais pontos que a gente tratou na formação. Deixa eu só voltar aqui. Então, antes de começar, o que é importante dizer é que esta apresentação ela vai tratar do Miroski, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, especificamente aplicado às parcerias estabelecidas por organizações junto à Secretaria de Assistência Social no município de São Paulo. Então, no começo, a gente vai tratar de aspectos gerais, e aí, no que tange a esses aspectos gerais, eles são aplicados em todo o Miroski, não só na assistência do município de São Paulo, mas depois a gente vai entrar numa parte prática do dia a dia, que aí é especificamente da assistência social no município de São Paulo, porque a gente vai pegar as portarias específicas da assistência paulistana. Se vocês tiverem necessidade ou quiserem de outras secretarias ou em outros aspectos do Miroski, entre em contato, passa um e-mail para a gente, que a gente conversa a respeito, tá bom? Além disso, o que é importante saber? Que a gente vai tratar, o Miroski ele traz muitos conceitos novos dessa mudança de regime. A gente não vai ficar tratando dos conceitos aqui. Termo de colaboração, termo de fomento, o que é uma coisa, o que é outra, onde você se encontra, gestor da parceria, a gente não vai ficar entrando nesses conceitos. Mas a lei traz muito claramente quais são os conceitos, e se vocês tiverem essa demanda de querer adentrar nos conceitos, também pode entrar em contato com a gente, que a gente pensa em alguma coisa e formula aí para vocês. Então, a gente vai dividir nossa apresentação em duas partes. A primeira parte a gente vai tratar de aspectos amplos e gerais da relação público-privada. Depois, a gente vai entrar especificamente no Miroski. Por que a gente vai falar dos aspectos gerais? Porque os aspectos gerais nos situam e nos permitem entender um contexto que vai facilitar o meu manejo das mudanças que podem ocorrer na execução do marco regulatório. Então, assim, é agora que a gente está, por exemplo, no caso da assistência, no início da implantação desse novo marco, dessa nova regulamentação, é muito comum ocorrerem muitas mudanças, mas vocês entendendo o contexto geral, vocês vão dar conta da mudança. Vocês vão entender simplesmente a mudança de procedimento, mas o que é que não pode mudar? Isso vocês vão entender, tá bom? Então, inicialmente, vamos falar sobre a relação público-privado. Desde que existe um ente público, existe a relação do público com o privado. Essa relação se deu de diversas formas, e aí a gente vai fazer um breve histórico da aquisição de direitos. Breve, que eu estou dizendo, é bem breve mesmo, é bem superficial, só para dar noção. Se você quiser se aprofundar nisso, tem muito material aí disponível, é só pesquisar o histórico de aquisição de direitos de primeira geração, segunda geração, e você já vai ter aí bastante material para você estudar, tá bom? E acredito também que muitos de vocês já estudam e estudaram essas questões.
Então vamos lá. Vamos voltar lá para o absolutismo? Como funcionavam as coisas no absolutismo? A gente tinha a nobreza, no topo dessa nobreza a gente tinha um monarca, um rei, que era um cara com poderes divinos, era o representante de Deus na Terra. Esse cara, quando a gente aqui está falando de relação público-privada, esse cara, ele representava o público. As vontades dele era a vontade do Estado absolutista. Então, se ele achasse que deveria ter uma cobrança de um novo tributo, bastava simplesmente ele ordenar que esse tributo fosse cobrado. Não tinha regra para cobrança de tributo. Se ele achasse que você ofendeu alguma dos seus princípios e etc., ele poderia mandar te prender sem muitas justificativas, processos, defesa e etc. Porque é a vontade dele que manda, ele é o representante de Deus. Ocorre que, dentro lá de toda a estrutura absolutista, num dado momento, começou a surgir uma classe de pessoas que começaram a se incomodar com esse funcionamento. Que classe de pessoas é essa? Inicialmente eram camponeses que começavam a desenvolver atividades mercantis, essencialmente baseadas em trocas, e que começavam a acumular riquezas com essas atividades. É o início, o nascimento da chamada burguesia. E essa chamada inicial burguesia, ela começa a se incomodar com esse funcionamento do Estado, porque o Estado, essa burguesia nascente aí, ela começa a ter riqueza, porém, ela não tem poder. Porque nesse Estado absolutista, o dinheiro, que a gente ainda não tinha esse dinheiro, mas a riqueza, ela não vai conseguir te transformar em nobreza. Isso quer dizer que você tem riqueza, mas não tem poder. E isso começa a incomodar muito essa classe nascente. Principalmente pela cobrança de tributos, né? Então, ele acumulava suas riquezas, acumulava, por vezes, o que começou a se chamar de propriedade, mas não tinha essa riqueza respeitada, porque ele não tinha poder para impedir que a nobreza chegasse e cobrasse qualquer percentual daquele patrimônio como imposto, como tributo. Esse incômodo a gente conhece, é o início, começa-se, né, a falar das revoluções burguesas, onde esses burgueses se denominam como povo e vão pleitear liberdade. E aí eles pleiteiam liberdade, libertação do Estado, até então Estado absolutista. Olha, Estado, a gente quer liberdade para desenvolver a atividade econômica que nós quisermos, nós queremos liberdade para acumular as riquezas que nós quisermos, sem que você fique interferindo na nossa vida privada. Aqui nas revoluções burguesas existe essa bandeira da liberdade para falar, olha, Estado, olha, público, a gente não quer mais, nós somos o privado e nós não queremos mais ficar se relacionando. Você fica aí e a gente fica aqui. Público e privado separado. Aqui a gente começa a falar desses direitos ligados à liberdade e à proteção de uma esfera dita privada, e é o que a gente começa a falar nessa histórico de aquisição de direitos
como direitos de primeira dimensão ou de primeira geração. Então, olha, eu tenho direito à igualdade, então se você está cobrando de mim, o imposto tem que cobrar do fulaninho também. Por que de mim cobra mais, do fulaninho cobra menos? Eu tenho direito à liberdade, ou seja, eu posso desenvolver a atividade econômica que eu quiser, sem a sua interferência. Eu tenho direito à legalidade. Você não pode chegar aqui e falar que hoje você instituiu o imposto que vai cobrar de mim. Tem que ter alguma coisa aí, alguma regra para você instituir esse imposto. Eu tenho direito à vida, você não pode chegar aqui e querer me enforcar simplesmente porque eu não obedeci determinada ordem. Essa é a ideia. E aí a gente começa com ideias como liberalismo econômico, mão invisível da economia. E aí a gente começa com uma ideia de Estado, a gente não quer a sua interferência. O Estado aqui, até então, nobreza, né? Estado absolutista, rei, rainha, monarca. A gente não quer a sua interferência. Você não tem que interferir na vida privada das pessoas. Aqui começa a se falar desses direitos de primeira geração. Tô falando bem superficial, tá, gente? Que é isso, a ideia não é se aprofundar aqui nesses tópicos. E assim as coisas foram se desenvolvendo e a liberdade começa a ganhar uma força muito grande desde essas revoluções burguesas e começa a virar um princípio muito importante na vida social. Até que num certo momento as pessoas começam a perceber que essa liberdade ela não é tão bacana e que essa ausência do Estado também não estava legal. Fala assim, e aí as pessoas começam a vir com o seguinte pensamento: olha, Estado, bacana, você agora cada um na sua, não interfere na nossa vida privada, e nós aqui na vida privada, cada um por si, Deus para todo mundo, mas não tá dando certo, porque tem umas pessoas que são detentores de muitas riquezas e acabam que eles têm mais poder que a gente, e a gente não consegue negociar com eles. Então, por exemplo, eles vendem tecidos, são donos de indústrias de tecidos. Eu não tenho riquezas, então não tenho nada para vender para eles. A única coisa que eu tenho para vender é a minha mão de obra. Só que a minha mão de obra acaba que vale pouco para esse cara, porque eu não consigo produzir o tanto que ele acha que eu deveria produzir. Então acaba que eu tenho que trabalhar muito, ganho pouco, não consigo, como não acumulo riquezas, não consigo acessar a saúde, não consigo acessar a educação. Esses caras estão me explorando. E aí a gente começa a falar da aquisição de direitos sociais, né, os direitos de segunda dimensão ou segunda geração. E aí quando a sociedade começa a pleitear participação do Estado. Então assim, olha, Estado, inicialmente a gente pediu para você sair, agora a gente começa a pedir para você voltar, mas assim, respeitando algumas coisas. Então, continua fora lá naquela coisa de não sair matando a gente, de não sair cobrando imposto conforme o seu bem-querer, mas algumas coisas você precisa intervir, porque essa coisa aqui de liberalismo e cada um por si e Deus para todo mundo está fazendo uma classe de pessoas privilegiadas e uma classe de pessoas exploradas. Então eu preciso, Estado, que você intervenha para que eu tenha condições dignas de trabalho, para que esses caras sejam obrigados a respeitar minimamente algumas condições de trabalho. Eu preciso que você intervenha para que eu tenha acesso à educação, para que eu tenha acesso à saúde, para que as minhas crianças sejam respeitadas e não tenham que trabalhar em fábricas aí ininterruptamente para ajudar no sustento da família.
a gente começa a falar nos direitos de segunda dimensão. Por que eu fiz esse histórico de direitos? Para a gente entender que o Estado não se relaciona com a gente não é de hoje. Ele se relaciona com a gente não é de hoje. Então, a gente tem aí alguns traumas, vamos dizer assim, dessa relação com o Estado. E por conta disso, o direito administrativo, que vai tratar justamente da relação do Estado com o privado e das relações do Estado entre si, vai trazer alguns princípios muito importantes por conta desses traumas históricos, tá? Então, traumas históricos sou eu que estou chamando de traumas históricos, tá, gente? Só para vocês entenderem. E esses princípios, eles vão estar presentes em toda e qualquer relação que o Estado for manter com a esfera privada, seja numa licitação, seja numa parceria, seja no MIROSC. Então, a gente tendo noção desses princípios, a gente consegue entender as alterações e a gente consegue entender as mudanças com maior facilidade. Tudo bem? Então, a gente percebeu aqui, por esse histórico de aquisição de direitos, que existe um movimento. Então, primeiro, o Estado dita todas as regras. Depois a gente fala, olha, não dite regra nenhuma, vamos cada um por si Deus para todo mundo. E depois, não, Estado, assim, ó, tem coisa que você realmente tem que ficar fora, mas tem coisa que você tem que participar. E aí, tendo noção desse movimento histórico, que a gente não se aprofundou, né, a gente vai dar um pulo para a nossa Constituição Federal aqui, Brasil. Então, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, vai trazer alguns princípios. Esses princípios são princípios que vão ditar a relação do ente público com o privado. São o que a gente conhece como princípios do direito administrativo. Além desses princípios expressos, existem outros princípios muito importantes na Constituição que são princípios implícitos. Esses princípios também vão ditar todas essas relações, inclusive as parcerias no âmbito do MIROSC, tá? Então, primeiro princípio, legalidade. O que é o princípio da legalidade nessa relação do público com o privado? Por conta de todo esse histórico da relação do privado, de todos esses traumas, no Brasil, a gente tem um Estado amarrado. É diferente, por exemplo, a gente tem algumas escolas mais vanguardistas que o Estado tem mais liberdade, mas não é a regra, tá? Então, no Brasil, a gente tem um Estado amarrado. E aí funciona da seguinte maneira, mais ou menos. Olha, Estado, você